boa noite aí, pessoal. Bom rever os amigos aí. Tamo aí, né? Tamo na luta, né? Todo mundo não tem jeito, né? Fazer o quê, né? Até ser chamada, não tem jeito. Aliás, eu vi que tem uma galerinha aí que mandou bem lá, né? O Alexandre, teve uma galera aí. A Priscila também, né? Mandou bem, né? Chamou já alguém? Não, né? Ainda não, né? Nem tão cedo, né? Bom, mas não tem jeito, né? Então, olha só, a gente vai ter 3 aulas de banco de dados, né? São 3 quintas, né? Hoje, mais 2 quintas. Assim, como vocês sabem, claro, né? 3 aulas realmente é só pra... Mas a gente faz o melhor possível. Então, o que eu fiz? Eu separei o filé mignon, né? Só o filé mignon, só o que mais cai mesmo e o principal. Claro que a gente vai dar uma revisada no máximo que a gente conseguir, né? Mas não dá para fazer muita coisa, né? Então, meu e-mail. Então, rapidinho, só o pessoal que não me conhece, a maioria me conhece já, mas eu trabalho lá no BNDES, eu sou analista de sistemas lá desde 2013. Não tem previsão de concursos, provavelmente não vai ter concurso durante um bom tempo. Nesse governo não vai ter, óbvio. Talvez no outro, quem sabe, mas não dá para saber, né? Vai depender de outras coisas. Sempre tem demanda, mas não tem jeito, né? Então, mas assim, tem outros concursos que teoricamente já deviam ter saído e não saíram ainda. Banco Central, TCM, o próprio CVM. Petrobras eu acho difícil sair também por enquanto, durante um bom tempo, né? Mas IBGE saiu há pouco tempo, então assim, tem o TRE que teoricamente está para sair também, então não tem jeito, né? A gente vai continuando e pegando. Bom, a primeira dica que eu sempre dou de estudo é não desistir, né? Só que, claro, né? Todo mundo sabe o seu limite, ainda mais na situação atual que está com poucos concursos e tal. Claro que quando você para de estudar, depois para voltar sempre é mais complicado. Então, se tiver apertado, dá uma reduzida, mas tenta continuar estudando em casa mesmo, tenta fazer uma revisãozinha, porque realmente se você para de estudar, depois para voltar é complicado. E esses concursos, quando aparecem, são 2 meses, né, do edital para a prova e realmente não dá tempo de você preparar o suficiente para um concurso desses top, né? Pô, Banco Central, um concurso desses, quando pintar, cara, a galera vai ficar alucinada. Pô, bizarro. Tinha Senado, né? Ia sair Senado também, seguraram. Então, tem que torcer para rodar logo, né? Bom, então, pontos aí que eu acho importantes, né? Primeira coisa, a gente tem que aprender com os próprios erros, né? Fez a prova da LERJ agora, ou qualquer outra prova, pô, dá uma conferida, vê o que você errou, vê quais pontos você precisa dar uma reforçada. Nessa época agora que não tem muito concurso, eu acho que vale a pena a gente dar uma estudada em ciclos, né? Por quê? Porque a gente tem mania de estudar a matéria que a gente gosta. Então, pô, eu não estudava PMBOK, achava um saco aquilo. Mas, pô, caiu um monte de questão disso. Então, você não pode errar questão boba disso. Então, é importante você sempre estar visitando essas matérias, principalmente as matérias que você não gosta. Bom, tem que ter uma forma de revisão, né? A gente vê a matéria, a gente... tá bonito, hein? Tá doido, hein? Aí, casou, né? Aí casou, o que acontece? O cara emagrece, porra, e aumenta o cabelo. Não faz sentido nenhum, cara. Porra, eu casei, engordei e perdi cabelo. Porra, tem uma coisa errada. Aí não dá. Galera, tem que ter uma forma de revisão. A gente vê a matéria, a gente entende a matéria, mas, pô, o negócio cai 3, 4 meses depois, 1 ano depois. Então, cada um pense aí na maneira que consegue funcionar melhor para você, tá? Para mim, funcionou muito bem o Anki. Eu botei aqui lá no meu... Eu tinha feito um canal lá de YouTube, lá tem uns videozinhos lá explicando como usar, então quem não conhecer pode ver também. Mapa mental e resumos também funciona muito bem, mas no fundo não tem jeito, né? Concurso público é muita repetição, tá? A banca repete questões, uma banca copia a outra, então é importantíssimo fazer muitas questões. Claro, tem que entender a teoria, mas mais importante do que entender a teoria é a prática, fazer questões. Aí pegam desses sites, né? Gabaritou, que concursos, tem um monte, pegam deles, experimenta, vê qual que você gosta mais. E normalmente eles são baratos, tá? O questões de concurso acho que sei lá, R$60 no ano, né? É uma coisa, é um valor, não é? É baratinho, é tranquilo. Na minha época, né?
Devia estar 350, né? Aí tem mais, hoje em dia ninguém mais fala nada, né? Mas antigamente era bom, né? O pessoal conversava e tal, falava as coisas, né? Bom, bibliografia de banco de dados, assim, tem esses 3 livros, o Navat, o Corte, ou Silberchat, né, que chamam, e o Date. Assim, eu recomendo mais para quando você for fazer um recurso e tal, no dia a dia, eu acho que esses materiais aí são mais do que o suficiente para vocês mandarem bem. Assim, aqui realmente uma revisão. Eu tenho um material básico, teórico, bem extenso. Aí quem não tiver ele ainda, me manda um e-mail que eu passo o link para vocês. Não tem estresse nenhum, não. Que tem bastante coisa lá. Ih, ó, morreu, ó. Ah, foi, ó. Show. Então, olha só, como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar sobre modelagem e sobre normalização. Na próxima aula a gente vai falar sobre SQL, né? São 3 aulas. E na última aula a gente vai falar sobre Data Warehouse, transações e bancos de dados distribuídos, né? Claro que isso daí, né? A gente vai, infelizmente, ir num ritmozinho mais rápido, mas claro, principalmente nos pontos que mais caem, tá? Então, eu acho que vai ser bom dar uma revisada geral pra gente. Bom, então, sempre nesse esquema, a gente dá uma questãozinha, volta na matéria, dá uma revisada geral e aí a gente responde a questão. Primeira questão sobre modelagem. Então, como funciona a modelagem de banco de dados, né? Então, e aí, tudo bom? Bem, bom. Então, como funciona? Bom, a gente tem um problema no mundo real, a gente analisa aquilo e aí a gente faz uma análise de requisitos. A gente pega aquele problema, aquela situação e mapeia aquilo em requisitos de negócio, de dados. Com esses requisitos mapeados, a gente tem as 3 fases da modelagem de banco de dados. Isso é bastante cobrado, né? Tem uma teoriazinha básica. Vocês se lembram quais são? Projeto... Qual o primeiro? Conceitual, lógico e físico. Então, primeiro a gente faz o projeto conceitual, que a gente está preocupada com o quê? Com a semântica, com o significado das coisas, desses requisitos. Bom, o projeto conceitual, ele é um projeto que ele é independente da estrutura de dados. Ou seja, não importa se é tabela, se é árvore, se é grafo, não importa isso, é independente disso. E também independente de SGBD, ou seja, eu não preciso definir se é Oracle, se é SQL Server, MySQL, tá? E qual é o modelo conceitual que é mais utilizado, o mais cai em provas pra gente? É o MER, é o Entidade de Relacionamento. Também tem o diagrama de classes, tá? Então, isso aqui é um resuminho, galera. Isso aqui, N questões cobrando isso. Então, o que a gente tem que saber? Tem que saber que a modelagem de banco de dados é feita em 3 etapas, conceitual, lógico e físico. No conceitual, ele é independente de modelo e estrutura de dados, independente de SGBD. Além disso, é importante você saber que o modelo entidade de relacionamento, o MER, ele é um modelo conceitual, tá? Com essa teoria básicazinha aqui, ó, chupetinha, várias questões cobrando exatamente esse conceito. Bom, seguindo, a gente tem um projeto lógico. E aí, galera, é a mesma coisa, tá? Então, no projeto lógico, aqui a gente já está preocupado com a estrutura, com a modelagem dos dados. Então, nesse modelo, ele é dependente da estrutura de dados, do modelo de dados. Tá? Então aqui a gente já tem que definir se vai ser tabela, se vai ser árvore, se vai ser grafo. Só que ele ainda é independente de SGBD, ou seja, eu não preciso definir ainda se é Oracle, se é SQL Server ou MySQL, tá bom? Bom, beleza. Qual o exemplo de um esquema lógico? Modelo relacional, tá? O modelo relacional, que a estrutura de dados utilizada é o quê? Tabelas. Esse é o que mais cai e a maioria das questões cobram isso. Algumas questões cobram sobre modelos de rede e hierárquico. Basicamente, sempre é só você saber que o modelo em redes, a estrutura de dados é grafo e o modelo hierárquico, a estrutura é árvore, tá bom? Bom, com o modelo lógico pronto, aí a gente faz o quê? O modelo físico. No modelo físico, além dele ser dependente da estrutura de dados, do modelo de dados, ele é dependente do SGBD. Por quê?
Porque no Oracle, criação de uma tabela com uma partição pode ser diferente do que no SQL Server. Então, aqui é importante a gente saber o SGBD, que a gente vai estar fazendo o modelo físico do nosso banco de dados. Então isso aqui, galera, é uma revisão rapidinha daquela introdução toda de banco de dados. Isso aqui eu acho que é um ponto muito importante para a gente ter decoradaço, tá bom? Essa folhinha aqui, ó, tem que ter, porque volta e meia caem questões sobre isso. E quando cai, a gente mata ela tranquilo se a gente tiver esses conceitos bem guardados na nossa cabeça, tá bom? E aí a gente volta para a nossa questão, tá? Então assim, só selecionei questões do TRE, né? São bancas variadas, né? CESP, FCC, às vezes FGV. Quando tinha algum assunto que não tinha questão suficiente ou tinha algum tópico que eu queria abordar, aí eu peguei de alguma outra prova e tal, mas sempre tentando pegar coisas recentes, provas recentes, para a gente pegar o que realmente tem caído. Bom, não sei se está muito pequeno aí para vocês lerem, mas a respeito dos... essa é do TRE Piauí de 2016 do CESP. A respeito dos diferentes modelos de dados, relacional, rede, hierárquico, distribuído e orientado a objetos, assinale a opção correta. Então vamos ver, ó. Em banco de dados orientados a objetos. Bom, banco de dados orientados a objetos, isso é conceitual, lógico ou físico? Lógico. Qual é a estrutura de dados, o modelo de dados que a gente utiliza aqui? Objetos, né? Objetos. Então, ó, em orientados a objetos, ele está falando do modelo lógico. A gente vai pensando aqui para a gente analisar a questão. Busca-se agrupar os dados e os códigos que manipulam esses dados em vários elementos, formando um grafo. Qual seria o modelo que utiliza a estrutura de dados grafo? Rede, tá bom? Então, assim, ele sempre vai fazer essa jogadinha. Ele está falando do orientado a objetos, então ele tinha que estar falando da estrutura de objetos, tá? Então, a primeira questão está errada. Vamos só continuar. E podendo, como uma extensão do modelo hierárquico, cada segmento pai ter mais de um segmento filho e cada segmento filho ter mais de um segmento pai. Então, essa descrição toda é de quem? Do rede, tá bom? Então, realmente, o hierárquico, ele tem um probleminha, que é o quê? Cada filho não pode estar ligado a mais de um pai. Aí eles evoluíram isso e criaram o de rede. Mas, de qualquer forma, é um detalhe um pouquinho mais extenso que a gente não precisa se atentar. Letra A está errada. B, no modelo em rede. Modelo em rede é o quê? Conceitual, lógico ou físico? Lógico. Qual a estrutura de dados dele? Hã? Grafo. Beleza. Representam-se os dados em conjunto de árvores? Não. Isso seria o quê? O hierárquico. Tá fora. C, nos bancos de dados relacionais. Relacional, modelo o quê? Lógico. Estrutura de dados? Tabela. Então, no banco de dados relacional, representam os dados em um conjunto de tabelas. Por enquanto, legal. O que torna o banco de dados mais flexível no que concerne a tarefa de modificação da estrutura de uma tabela dentro desse banco de dados. Ele está falando que é mais fácil você modificar a tabela do que um grafo, do que uma árvore. Sim, tá? Mas mesmo que você não soubesse, né, por enquanto, tá tudo tranquilo. Beleza, porque não há necessidade de reconstruí-lo. Isso é uma questão do grafo e da árvore que você tem que modificar eles caso você mude a estrutura. Mas, novamente, é um detalhe que, a princípio, a gente nem precisaria saber. Letra D. Segundo o padrão SQL ANSI, para a definição de um esquema de um banco de dados relacional, então, ele está falando do padrão SQL ANSI, tá? Então, SQL é o quê? É o conjunto de comandos, tanto de definição de dados, quanto de manipulação de dados, para a gente fazer manipulação de dados de bancos relacionais, né? Para a definição de um esquema de um banco de dados relacional, deve-se adotar uma linguagem de definição de dados, usando hierarquia de classes baseadas em orientação a objetos. Não, né? Então ele está misturando as coisas. Beleza. Letra E. O modelo hierárquico se assemelha a um organograma, com um segmento raiz e um número qualquer de segmentos subordinados, podendo cada segmento filho ter mais de um segmento pai. Também não. Isso aqui é quem? É o grafo. Isso, é o grafo, que é o modelo de rede. Tá bom? Então, resposta à letra C é uma questão típica desse assunto que eu trouxe pra gente aqui.
Claro, tem variações, às vezes eles cobram aquela questão de dependência e independência de modelos, de SGBDs, mas é uma questão típica de ser cobrada sobre esse assunto e é importante a gente estar bem atento com ela. Bom, continuando. Agora a gente vai falar sobre uma questão de modelo, entidade de relacionamento, mas já do detalhe do modelo de entidade de relacionamento. Bom, quando a gente está falando de modelagem conceitual, né, que a gente falou, a gente pode ter diagrama de classes ou diagrama entidade de relacionamento. Mas o diagrama entidade de relacionamento a gente tem diversas o quê? Notações, né? Então a gente tem notação do Peter Chain, a gente tem notação do James Martin, que é o pé de galinha, né? E tem o IDF1X, que a FGV adora, que a galera até falou que caiu na prova da Alerj. Então assim, qual é a dificuldade do modelo conceitual? É que a gente tem diversas notações e a gente tem que guardar as características de cada uma delas, tá bom? Então vamos fazer uma rápida revisão sobre isso, sobre esse assunto, pegar os tópicos que são mais cobrados, né, para a gente relembrar. Bom, no modelo de entidade de relacionamento do Peter Chain, a entidade a gente representa por um losango, né? Então a gente bota lá o nome da entidade aqui dentro. O relacionamento, esse é retângulo, né? Desculpa, gente, de vez em quando falha, né? Essas coisas são difíceis, geometria não é o forte, né? Geometria não é o forte. É complicado essas coisas, né? Retângulo, losango, ainda bem que isso não cai na prova, né? Então você é enrolado. Aqui, esse é o retângulo. Né? É que eu falei assim, pô, isso não é o quadrado, né? Então, losango. Não, errei, né? É o retângulo, o relacionamento é o losango. O atributo, tracinho com a bolotinha. Quando essa bolotinha é preenchida assim, significa que é um atributo identificador. Ou seja, esse atributo aqui vai identificar uma instância dessa entidade das outras. Ele pode ser simples ou ele pode ser composto. Ele é composto quando mais de um atributo em conjunto identificam aquele cara perante os demais, tá bom? A gente tem também relacionamento identificador, uma linha um pouquinho mais espessa. Isso significa o quê? Que o relacionamento, essa entidade se liga nessa e, no mínimo, uma entidade aqui. A gente tem generalização e especialização, que é esse símbolozinho aqui. Ou seja, a gente vai ter uma classe, como é que fala? Genérica, né? E a gente vai ter especializações. A gente vai ver um pouquinho mais de detalhe, porque a questão é justamente sobre isso. E a gente tem entidade associativa. Bom, rapidamente aqui, fazendo uma revisão. O modelo de entidade de relacionamento proposto por Peter Chain inicialmente, ele não tinha nem especialização e nem entidade associativa. Ele tinha todos esses outros, atributo, relacionamento, entidade, cardinalidade. Só que aí o pessoal percebeu que estava faltando alguns conceitos para poder mapear melhor. E aí eles criaram o quê? O modelo entidade de relacionamento estendido. Estendido é com S ou com X? Agora tá pegando, hein? Estendido, né? Estendido. Não é? Tá complicado. Aí faltou português, né? A gente tá enrolado, né? É com S ou com X? Ninguém sabe também, né? Então, é o modelo entidade de relacionamento estendido. Aí. Não é? Tudo certo. Aí o que eles fizeram? Eles introduziram o conceito de quê? De especialização e generalização, ou seja, a gente tem uma entidade e a gente pode ter como se fossem subclasses, né? Como se fosse da orientação a objetos. Então aqui em cima a gente tem a entidade pai ou genérica, né? Entidade genérica, e aqui embaixo as entidades especializadas. Tá? Então, olha só, por exemplo, se eu tiver aqui o atributo A e B, aqui o atributo C e aqui o atributo D, tá? Quantos atributos a gente tem nessa entidade aqui? 2. Quais são? A e B. Quantos atributos a gente tem nessa daqui? 3 ou 1? 3. Por quê? Porque ele herda todos os atributos e todos os relacionamentos da classe pai,
tá bom? Da entidade pai, desculpa. Então esse cara aqui ele tem A, B e C. E esse cara aqui tem A, B e D, tá bom? Então esse cara não tem C e esse cara não tem D. Então, quando a gente fala que essa classe aqui, ela desceu para essa aqui, a gente está falando que isso aqui é uma o quê? Especialização. E quando a gente faz o caminho inverso, ou seja, a gente pega entidades especializadas e agrupa algumas características numa entidade num nível superior. A gente chama de generalização, tá bom? Agora, atenção, tá? Quando a gente tem aqui um relacionamento, tá? X com Y e W, essas entidades aqui, que são especializações dessa, eles herdam também um relacionamento, tá? A gente às vezes se enrola com isso. Então Z também tem um relacionamento com Y, tá? Ele herda esse relacionamento, tá bom? Não se esqueçam disso. Beleza. Outro ponto que aconteceu nessa situação. A gente tinha um relacionamento, né? Por exemplo, paciente com médico. Aí tinha um relacionamento tranquilo. O paciente vai na consulta com o médico. Só que aí a gente queria mapear o quê? Qual medicamento ele tinha, qual medicamento o médico receitou para o paciente naquela consulta. Então, o que a gente queria? A gente não queria ligar medicamento com paciente e nem medicamento com médico. A gente queria ligar com relacionamento, com a consulta, com esse cara aqui. Então, teoricamente, o que a gente queria fazer era isso aqui. Ou seja, um relacionamento entre uma entidade e um relacionamento. Só que isso, o modelo entidade-relacionamento não permitia isso. Então, qual foi a solução para esse problema? A gente criar o quê? Entidade associativa, tá? Então, esse relacionamento aqui, que é a consulta, a gente promove ele para uma entidade associativa. Aí, agora sim, medicamento pode se associar com esse relacionamento que virou uma entidade associativa, tá bom? Então, esses dois conceitos foram incluídos no modelo entidade-relacionamento estendido, junto com o agrupamento e tal, que nada mais é do que uma coisa assim. Só que quase não cai em prova, tá? O que cai mesmo, entidade associativa, cai bastante, e generalização e especialização, mais teoria sobre esse assunto. Beleza. Aí aqui um pouquinho mais de revisão, né? Então a gente tem entidade e tem entidade fraca. Galera, entidade fraca é um assunto que cai bastante também. O que é entidade fraca? Vocês sabem o que é? Vocês lembram? Não existe por si só. É o bom e velho o quê? Dependente, né? Então, quando a gente está falando de uma entidade fraca, a gente está falando o quê? Que ela não consegue, ela não existe por si só. Então a gente tem aqui, ó, sei lá, funcionário, e aí tem um relacionamento com uma outra entidade, que é dependente. E como a gente representa isso? Uma das maneiras é através do retângulo duplo. Então aqui a gente está falando o quê? Que ela é uma entidade fraca, ou seja, ela não existe sem estar ligada a um funcionário. Ou seja, não existe um dependente que não tenha um funcionário, tá? Entidade fraca é um assunto que volta e meia cai também, não só para você saber a representação, mas para você saber a teoria. Justamente essa questão de que ela não existe por si só. Ela tem que estar ligada a uma entidade forte para existir, tá bom? Então a gente tem relacionamento identificador, mesma questão do ponto anterior, ou seja, você está dizendo que no mínimo uma entidade, uma instância da outra entidade participa do relacionamento. Os atributos, além deles poderem ser assim, né, com a bolotinha pequenininha, eles podem ser também dessa maneira, ou seja, com uma elipse maior e dentro aqui o nome do atributo. É outra representação para a mesma coisa. Nesse caso, a chave ou o identificador ele fica sublinhado e na outra ele fica com a bolotinha preenchida. Quando a gente está numa entidade fraca, aí a gente fala que é uma dependência parcial e aí ela é sublinhada a chave nesse ponto. Na outra representação é simplesmente a bolotinha preta tranquila, sem estresse. Multivalorado. Galera, o que é atributo multivalorado? O que significa isso?
mais de um valor para uma mesma instância. Qual exemplo? Telefone. Então, eu estou falando o seguinte, ó, o funcionário tem telefone e eu represento dessa maneira. Significa o quê? Que eu tenho vários telefones para o mesmo funcionário. Outra maneira de representar é pela elipse dupla. Composto, atributo composto. Aí agora sim, é um endereço, né? É um atributo com vários significados juntos. Tá? É o atributo composto. E o que seria atributo derivado? Idade, pode ser uma média também. É o quê? É um atributo que ele é calculado a partir de outro atributo, tá bom? É o derivado. Beleza. Além disso, galera, a gente tem o quê? Cardinalidade. Cardinalidade significa o seguinte, galera. Deixa eu pegar aqui que o próximo pega isso, aí eu volto depois. Bom, cardinalidade significa quantas instâncias, no mínimo e no máximo, uma entidade se relaciona com a outra. Para a gente ler isso, galera, é bem fácil. Aqui a gente tem departamento que está ligado a empregado. Como é que a gente sabe quantos departamentos ou quantos empregados estão ligados nesse relacionamento? A gente pega aqui, ó, eu quero saber empregado. Aí você tampa aqui, ó, com a mãozinha. Empregado está ligado. Aí o lado esquerdo aqui, ó, é o mínimo e o direito é o máximo. Então empregado está ligado no mínimo a um departamento e no máximo a um departamento. E departamento está ligado no mínimo a 0, ou seja, nenhum, e no máximo a N empregados. Então é assim que a gente lê cardinalidade. Bom, então aqui está a cardinalidade. Quando só está com um número assim, normalmente ele está referindo a cardinalidade máxima, ele não está informando a mínima. Quando ele bota com a vírgula assim, ele está dizendo a mínima e a máxima. E aqui também tem o conceito de total participação, tá? Ou seja, essa entidade aqui tem que estar ligada a essa daqui. Ou seja, esse cara aqui é no mínimo 1 aqui. Bom? Então assim, galera, o modelo de entidade de relacionamento tem vários detalhezinhos aqui, a gente só está passando rapidinho só para a gente fazer uma revisão. É um assunto que vale a pena a gente dar uma revisada de tempos em tempos, porque a gente acaba esquecendo todos esses detalhes, tá? Bom, isso tudo que a gente está vendo até agora é o Peter Shen, que ele é muito comum, normalmente é o que mais cai nas bancas. Mas existem algumas bancas que cobram o James Martin e o IDF1X. E aí você tem que saber algumas diferenças, bem poucas, para você se situar. A maioria das coisas a gente mata da mesma maneira. Primeiro ponto é o relacionamento. O relacionamento ele não é representado mais com esse losango. Ele é representado apenas com uma linha e com o nome do relacionamento aqui. E a cardinalidade muda. A cardinalidade mínima e máxima não é representada mais através de números, é através de gráficos, tá? Então, o pauzinho assim significa 1, a bolotinha significa 0 e o pé de galinha, que é esse negócio aqui, significa muitos. Então, mesma coisa, o da esquerda é o mínimo e o da direita é mínimo. Então aqui, o empregado tem no mínimo um departamento e no máximo um departamento. O departamento tem no mínimo 0 empregados e no máximo N, tá bom? Então, esse negocinho é 1, esse daqui é 0 e esse aqui é o pé de galinha, que é o muitos. Foi. Aqui, tá? 1, 0 e muitos. Tá? Então, essa é a notação, uma das diferenças entre o Peter Shen e o James Martin. Outra diferença que é muito comum a galera esquecer está nas entidades fracas. A entidade fraca no Peter Shen é representada pelo retângulo duplo. No James Martin não é assim. É representado como? Com os cantos arredondados. Tá? Então essa entidade aqui, ó, que tem os campos retos, é uma entidade forte. Ela existe por si só. Essa daqui, que tem os cantinhos arredondados, ela é o quê? Uma entidade fraca. Ela precisa estar ligada a outra para existir. Tá bom? Outra diferença é essa linha separando. Os atributos de cima são os atributos identificadores e os de baixo são os atributos normais da nossa relação, da nossa entidade.
tá bom? Então, entidade forte e entidade fraca. IDF1X, FGV gosta muito de cobrar IDF1X. A questão dos atributos é exatamente igual do pé de galinha, do James Martin, e, além disso, a entidade fraca também é representada da mesma maneira, tá bom? Então, atenção, quando você estiver fazendo uma prova e você se deparar com uma entidade dessas que tem o canto arredondado, pô, faz uma anotaçãozinha que é uma entidade fraca, para você não se enrolar, tá bom? Outro ponto da IDF1X que o pessoal se enrola, o relacionamento, além da cardinalidade, aí a cardinalidade depende da abordagem da prova. Tem provas que ele representa com essa cardinalidade esquisita aqui, e tem provas que ele representa parecido com James Martin. No entanto, esse ponto aqui de identificador ou não identificador, ele é bastante cobrado, então é bom a gente saber. Então, no relacionamento, a linha espessa no IDF1X significa que ele é um relacionamento identificador. Ou seja, quer dizer o quê? Que ele é obrigatório, tá bom? No mínimo 1 de cardinalidade. E quando ele é tracejado, significa que é um relacionamento opcional, no mínimo 0, tá bom? Bom, e aí essa questão que eu peguei é uma questão que pega um detalhe específico sobre generalização e especialização. Então, na generalização e especialização, além desses conceitos que a gente viu, ou seja, que a superclasse e a subclasse, que essa daqui, ela é a genérica e essas aqui são as especializações, que essa aqui de baixo, ela herda todos os atributos da de cima, todos os relacionamentos. Além disso, a gente tem o quê? Algumas restrições possíveis da gente anotar na nossa generalização e especialização para a gente conseguir, na verdade, identificar de maneira diferente esse relacionamento. Então, nesse caso aqui, a gente tem a restrição total. O que ela significa? Ela significa o seguinte, a gente representa com um Tzinho aqui, no nosso especialização e generalização, e aí o que acontece? Para toda ocorrência da entidade genérica, ou seja, para todo cliente, tem que existir pelo menos uma específica. Ou seja, não pode existir um cliente que não seja pessoa jurídica ou pessoa física, tá bom? Nesse caso pode ser até os dois, não tem problema, tá? Então, ó, não existe ocorrência de cliente que não seja pessoa física ou jurídica. Ou seja, é como se fosse uma classe abstrata. Ó, sinistro, hein? Não é? Não é negócio de Felipe lá, abstrata? Não tem negócio assim? Não tem? Porra, sinistro. Eu não sei se é não, tá? Se eu não fosse, né? Não é. Mas assim, cliente, se eu tiver essa anotação, não pode existir sozinho, né? O cliente tem que ser pessoa jurídica ou pessoa física. Aí tem a total e tem o contrário dela, que é a parcial, que diz exatamente o contrário, que é o Pzinho. Significa que a gente pode ter uma ocorrência de empregado que não seja motorista, secretário e engenheiro, tá? Ou seja, a gente pode, nesse caso, ter só um empregado. Olha que interessante isso aqui. Engenheiro não tem identificador, tem? Não tem, né? Quem é? Qual? Matrícula. Por quê? Por quê? Porque ele herda, tá bom? Então, cuidado que isso aí já caiu e pega a galera de vez em quando, tá bom? Então, eles herdam. Então, a gente tem total e parcial. É uma contrária à outra, né? E a gente tem outra situação, que é a disjunção. Disjunção é o quê? É o Dzinho aqui. Cada ocorrência da entidade mais genérica, ou seja, cada empregado, não pode pertencer a mais de uma subclasse. Então, se eu botei aqui que é D, que é disjunção, que significa o seguinte, que ou o cara é motorista, ou ele é secretário, ou ele é engenheiro. Ele não pode ser secretário e engenheiro juntos, tá bom? Então, ó, cada ocorrência de empregado ou é motorista, ou é secretária, ou é engenheiro. E tem o S, que é a sobreposição, que o cara pode ser professor e funcionário, ele pode ser aluno e funcionário, tá bom?
Quando você diz aqui total e você não especifica, porque assim, total ou parcial, e sobreposição ou disjunção. Então você poderia dizer assim, por exemplo, ó, total e disjunção. Entendeu? Aí você fala o seguinte, ó, total. Ou seja, o cliente não pode existir sozinho. O cliente, ele tem que ter uma especialização dele. E disjunção quer dizer o quê? Que além dele ter que ter uma especialização, ele só pode ser um ou outro, ele não pode ser os dois ao mesmo tempo, que é verdade nesse caso, né? O cara não pode ser pessoa física e pessoa jurídica ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, o empregado parcial, ou seja, pode ser empregado, pode ser motorista, secretário, engenheiro, e você pode botar até uma sobreposição, talvez. Porque às vezes o cara é Uber, né? De noite lá, o bicho tá pegando, né? E engenheiro durante o dia, entendeu? Não tem problema. Não tem jeito, e é verdade, né? Tá bom? Então, assim, normalmente a gente tem esse tipo de questão cobrando só a parte teórica, tá? A parte conceitual. Ah, ele herda os atributos, esse é uma especialização, esse é uma generalização, essas coisas, tá? Mas, volta e meia, a gente encontra questões cobrando sobre essa especialização, essas restrições da generalização.